Bom dia, galera. Quem fala é o professor Wilson. Estou com o professor Wesley Zani. Boa tarde aí, bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo aí, né? Vai lá, professor. Legal. Nosso intuito aqui, nós nos unimos para poder dar a aula de gestão da produção e tornar um pouco mais dinâmica essa aula com esse vídeo. O vídeo não vai passar de 20 minutos, tá? Para que a gente possa alcançar vocês com algum conhecimento. E vamos deixar também para vocês todo o material lá no Sponte, no portal do aluno. Você vai consultar lá. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tratar hoje da pesquisa que eu mandei vocês fazer a semana passada, que era sobre procedimento e processo. Vamos falar o que é, como que você tem que entender isso, que muitas coisas você sabe, porque você está na prática lá, mas você não tem a parte técnica do negócio. Então esse é o intuito da aula, é fazer você se tornar um cara técnico nessa matéria de gestão da produção. Beleza? Professor, um detalhe importante aí para os alunos, né? Que é o seguinte, vale lembrar que a nossa aula estamos fazendo de forma online, já foi explicado anteriormente. Então, nos dias que você tem aula, nos dias e nos horários que vocês têm aula, nós estamos aí de plantão para ajudar vocês aí através dos grupos que foram criados aí, né? Então, cada aluno que tiver alguma dúvida e através do grupo pode perguntar para o professor, né? E a gente vai estar aí disponível para ajudar e tirar as dúvidas dentro daquele horário que seria o horário normal de aula, né? Se você estuda à noite, das 15 para 7 até as 22 horas lá, vai ter o professor de plantão. Se você estuda de manhã, também o horário que é praticado de manhã. Então, essa videoaula que nós estamos fazendo é para a gente ter uma interação um pouco mais pessoal. Para quê? Para tentar, de uma maneira mais simples, explicar aquele material que a gente já vai disponibilizar no portal para você. Então, assim, a ideia é ter um bate-papo e tentar fazer o aluno raciocinar como se estivesse em sala de aula, né? Infelizmente, por causa dessa pandemia, nós não podemos estar aí diretamente em contato direto com vocês, então nós estamos fazendo dessa forma aí, um pouco tecnológica, né? Pode ver que eu e o professor aqui temos um pouco mais de 1 metro de distância um do outro aí, legal, respeitando as orientações aí para evitar qualquer tipo de contágio desse vírus aí, tá bom? Segue lá, professor. Vamos lá então, pessoal. Não se esqueça de pesquisar o material lá no Sponte, ou seja, no portal do aluno você vai encontrar a matéria de gestão de produção, ok? A pesquisa da semana passada que eu falei para vocês fazer é procedimento e processo. As pessoas misturam isso daí achando que é as mesmas coisas e não são, certo? Procedimento é como fazer. Processo é por onde passa. Então, se você está lá numa linha de produção na sua empresa, vamos aqui imaginar uma empresa que eu já trabalhei, que seria em Martã. Então, nós lá fazíamos edredons, colcha, lençol, etc. Então, o processo para fazer um edredom, primeiro eu tenho a matéria-prima, certo? E essa matéria-prima principal era o tecido e o forro, ou seja, a manta que vai dentro desse tecido. Então, o primeiro processo dessa produção seria o corte. Cortar do tamanho correto para se fazer o edredom. Esse é um processo. Depois desse corte ia para a área de costura, certo? Depois da costura ia para a área de remate, ou seja, para tirar os excessos. Depois de tirar esses excessos, porque muitas coisas eram as máquinas que faziam, ia para a embalagem. Então, era uma etapa de produção. Então, essas etapas nós chamamos de processo. Então, lá dentro do primeiro processo, que era o processo de corte, eu tenho um procedimento, como eu vou cortar, certo? Então, como eu corto? Então tem que ter um padrão. Qual seria o padrão? Qual é o tamanho? É king size? É queen? Qual é o tamanho que eu tenho? Então a empresa trabalhava com 2 padrões. Solteiro, 3 padrões. Solteiro, queen e king size. Seria o casal, cama padrão, e aquela cama um pouco maior, certo? E o solteiro, que era um tamanho padrão. Então precisava saber primeiro qual seria o corte que eu ia fazer. Vamos fazer o corte agora de solteiro. Então o corte solteiro é esse. Então existe um procedimento para cortar aquele edredom ou aquele tecido. Então procedimento é como eu faço dentro daquela etapa. Então você pode ter uma linha de produção
que ela pode ser pequena como essa, como um grande, mas cada pessoa ou cada núcleo nessa linha tem a sua etapa, que nós chamamos de processo. É por onde passa o produto, ou seja, a matéria-prima, até que o produto seja um produto acabado. Deu para entender a diferença? Quer falar alguma coisa, professor? Só complementando um pouquinho, quando a gente fala de processo, né, um processo pode ser um processo de uma linha de fabricação, e uma empresa como um todo, ela pode ser dividida em processos, né? Então, supondo um sistema macro, né, de uma empresa total, então ela tem, por exemplo, processo de fabricação, né? Antes do processo de fabricação, processo de recebimento de matéria-prima, processo de fabricação, processo de embalagem, processo de expedição, processo de recebimento. Com isso você faz um ciclo dentro da empresa. Perfeito. Então, a empresa trabalha em ciclos, então, de certa forma, o ciclo é produzir, expedir, vender, receber, pagar. Então, a empresa faz esses ciclos, é um ciclo de vida de uma empresa. Então, dentro desse processo, dentro desse ciclo, existem vários outros processos de forma ramificada. Então, cada processo, ele entrega um produto final. Para ele entregar um produto, ele precisa dos inputs, ou seja, das entradas. E ele normalmente tem um output, que é o produto que aquele processo entrega. Então, se você está num processo de fabricação, ele fabrica um determinado produto. Então, aquilo é a saída. O que ele tem de entrada? Ele tem de entrada matéria-prima, mão de obra, máquina, métodos, medidas, né? E até alguns aspectos que se denominam meio ambiente. Então essas são as entradas de um processo e a saída desse processo é o produto final que ele entrega. No caso do procedimento, então isso é o processo. E procedimento? Procedimento é a padronização de uma determinada atividade, ou seja, dentro desse processo você tem uma atividade, por exemplo, de cozinhar um determinado material. Então, para você cozinhar esse determinado material, você precisa também do quê? Das entradas, né? Então, quais são suas entradas? A temperatura da água, por exemplo, ou temperatura do fogo que você está usando, ou a temperatura final daquele processo que você está usando. É o como, né? Exatamente. Aí você começa a ver como você está fazendo. Mas professor, por que é importante o procedimento? Porque se você tem as atividades procedimentadas, isso significa o quê? Que se eu for trabalhar no mesmo lugar que o professor Wilson, só que o professor Wilson, por exemplo, trabalha de manhã e eu trabalho à noite. Eu e o professor Wilson, por exemplo, nós não trabalhamos junto. Como é que a gente faz o mesmo produto com a mesma qualidade? Como é que o produto sai igual? Procedimento. Através do procedimento. Perfeitamente. Então, essa é a ideia. Então, o procedimento é o como se faz de forma padronizada, né? De forma escrita. Inclusive, algumas empresas têm esse sistema de padronização, onde a padronização ela tem que estar tão bem feita que uma pessoa que nunca sequer viu aquilo lá, bastando... Ler o procedimento, ele vai saber. Exatamente. Bastando a pessoa saber ler, ela tem que saber como executar essa atividade. Então, essa é uma forma correta de se elaborar, de se construir, e o mais importante, muitas vezes não somos nós quem elaboramos os procedimentos. Às vezes a gente chega na empresa... Já existe. Já existe. Mas aí você fala assim, mas eu consigo fazer de uma forma diferente, que eu não altero a qualidade e eu faço de uma forma mais rápida, o que vai gerar um custo maior para a empresa. Sensacional. Procura o seu gestor, mostre para ele que realmente a ideia que você tem é melhor do que aquele procedimento, porque todo procedimento, gente, e processo pode ser melhorado. Exato. É por isso que se chama melhoria contínua. É por isso que se contrata pessoas expert em algumas áreas da empresa. Eu quero um técnico aqui. Esse técnico, ele vai olhar, presta atenção, a diferença de um técnico e de um engenheiro. É muito simples. O engenheiro, ele vai dizer assim, vamos construir essa sala aqui, certo?
eu preciso saber o solo, como que está o solo, eu preciso saber quanto que eu vou ter que aprofundar na terra com as sapatas, com as colunas, quanto que eu vou ter que erguer, qual é o bloco que eu vou ter que usar e etc. Você vai falar para um cara técnico, ó, me manda os blocos, me manda a areia, o cimento, que eu já sei como fazer, já sei onde furar. O cara não, o engenheiro ele vai ter que fazer as medidas e etc. Cada vez mais as empresas estão procurando caras técnicos, ou seja, que conseguem fazer essa melhoria contínua por causa da sua experiência no mercado de trabalho, entender um procedimento, um processo, falar, ó, eu consigo melhorar isso daqui, entendeu? É ou não é, professor? É isso aí. O importante é que os procedimentos e os processos dentro da empresa costuma-se dizer que são organismos vivos. O que isso quer dizer? Ele pode, a qualquer momento, ele ser revisado. Claro, cada empresa tem a sua forma de trabalhar, tem o seu departamento responsável por gerenciar procedimentos e processos, né? Então, assim, se você como técnico chegou numa empresa ou trabalha numa empresa e enxerga a possibilidade de melhorar um processo ou simplificar ou otimizar um procedimento, qual que é a primeira etapa do técnico? Ele tem que conhecer aquele procedimento muito bem, como se estivesse na palma da mão dele. Então, perfeito. O técnico primeiro ele tem que saber, porque ele não pode chegar e falar, vamos mudar isso, mas ele não sabe executar aquilo que já está estabelecido. Então, o primeiro comportamento do técnico é ter esse comprometimento de conhecer o que a empresa já tem como procedimento determinado. Uma vez que ele conhece, o técnico tem que estar pensando, tem que estar olhando, tem que estar desenvolvendo, tem que estar olhando outras empresas, talvez concorrentes, até para ver qual que é o procedimento que aquela empresa pratica, que talvez seja melhor do que que a sua empresa pratica. E aí o que você faz? Você propõe uma melhoria. Então, você vai pontuar naquele procedimento já existente, você vai pontuar o que você pode melhorar, apresenta para a comissão responsável por isso aí, e aí sim, tem aquelas pessoas que são responsáveis técnicas por isso, que vão validar a melhoria que você está propondo. Então, o que você está fazendo como técnico? Você está avaliando um processo, você está avaliando um procedimento, você está propondo uma melhoria, porém você está seguindo todas as etapas de um processo de melhoria contínua, né? Como a gente falou de processo, melhoria contínua também é um processo. Então existem as etapas do processo. Então o técnico ele tem a obrigação de conhecer essas etapas. Conhecendo essas etapas, ele tem aí a oportunidade, o dever de propor melhorias para que a sua empresa possa otimizar e com isso o quê? Otimiza um processo, otimiza um procedimento e o resultado de tudo isso aí é uma empresa mais competitiva, uma organização lucrativa. Isso é muito importante os técnicos levarem em consideração. Perfeitamente. Então, você começa a entender que quando a gente começa a aprender, nós sentamos para aprender, nós começamos a desenvolver algumas coisas. É bem provável que você conheça de cabo a rabo todo o procedimento da tua empresa e processo. Você só não sabia organizar isso na sua cabeça, o que era procedimento, o que era processo. Hoje você sabe. Então, você já pode dizer que você é um cara técnico. Eu sei o que é o procedimento da minha empresa. Quais são os processos, as etapas por onde passa a transformação dos produtos da minha empresa. Ok, então você já consegue definir isso falando melhor, definir isso aqui e também na prática. Então você é um cara técnico. Pegou? Então tá aí, fica essa dica para vocês. Referente à pesquisa que nós fizemos e que vocês fizeram essa semana passada. Se a pesquisa que você fez a semana passada está dentro daquilo que nós falamos, então você agregou um pouco mais de conhecimento aí para o seu processo de crescimento nas empresas, no mercado de trabalho aí, tá? Hoje, gente, nós vamos falar mais 3 tópicos dos conceitos que hoje estão mais embutidos nas empresas, ou seja, a empresa brasileira, ou as empresas brasileiras, o mercado de produtos brasileiro ou de produção, vai buscar muito fora as técnicas de produção, ou os conceitos. O que está acontecendo lá fora que podemos trazer para dentro? Nós chamamos de globalização, ou seja, hoje cada vez mais nós temos empresas aqui no Brasil que são multinacionais. Vai acontecer de ter aquelas empresas familiares, aquelas empresas pequenas, etc., que
o patrão vai dizer para você lá, o processo aqui é assim, não muda, não quero melhoria, tá entendendo? Não quer melhoria contínua. Então isso aí é um trabalho com mais tempo, na mente do patrão, para mostrar para ele as melhorias, etc. Mas dentro de um conceito geral, as empresas hoje, cada vez mais vai pegar conceitos fora do que está funcionando lá fora, certo? Para trazer para o mercado de produção aqui do Brasil. Um dos conceitos, que nós já falamos alguns conceitos, mas o outro conceito que eu quero falar com vocês hoje é o conceito modular, tá? A primeira empresa que trouxe essa ideia modular para o Brasil foi a Volkswagen, tá? A Volkswagen do Rio de Janeiro, lá de Resende, onde se fabrica caminhões com baú e etc. Então, o site, quando eu falo site, é o espaço físico dessa empresa, é muito grande, parece uma cidade lá dentro. O que ela fez? Para economizar transporte, tempo que a mercadoria de compra chegasse na empresa, ou seja, para que ela tivesse uma produtividade maior e ganhos maiores, ela adotou esse conceito modular. O que ela fez? Ela tinha um espaço físico muito grande, ela chamou outras empresas menores que fabricavam para ela para se instalar dentro do seu site, dentro do seu espaço físico. Ou seja, vem para cá, constrói aqui a tua empresa, ou monta o teu galpão e eu vou comprar toda a sua produção. Olha o ganho. Não é só a Volkswagen que ganhou com isso. Então vamos lá. A Volkswagen, ela monta os caminhões, ela é uma montadora. Então, o cara que faz o painel do caminhão é fora, o cara que faz o volante é fora, o cara que monta, que faz as rodas e os pneus é fora. Então, o que ela precisava para montar em tempo mais hábil esses caminhões, ela trouxe o que? Esses fabricantes, esses fornecedores. Então ela colocou lá o cara que faz pneu. Então ela precisa de 10 mil pneus para amanhã, por exemplo. Cara, ela vai ligar ou ela vai direto no seu fornecedor que está dentro do mesmo site, do mesmo espaço físico e vai solucionar com o seu fornecedor esse problema. Olha, eu tenho um problema que os pneus que estão vindo é assim, eu preciso que mude a engenharia desse pneu, não está sendo bom, não está tendo uma boa aceitação dos meus clientes, etc. Então, esse consórcio modular simplesmente é trazer os meus fornecedores para dentro do meu espaço físico, para que o meu tempo de fabricação ele encurta, o meu custo de transporte também seja encurtado, ou seja, o preço que eu vou pagar na unidade de cada produto que eu preciso para montar o meu caminhão vai ser bem menor, porque o cara ali não vai pagar aluguel, o cara ali vai usar a energia da Volkswagen, o cara só vai fabricar e vender. Ou seja, por um outro lado, o cara que fabrica, ele ganhou também. Porque aqui fora no mercado, ele teria que vender para a Volks e vender para outros clientes. Lá não, a Volks vai comprar 100% da fabricação daquele fornecedor. É tudo feito com contrato e etc. E os contratos, eles não regem por pouco tempo, mas é por muitos anos. É 20, 30, até 40 anos. Eu conheço contratos desse conceito modular que vai até 40 anos. Então ninguém perde com isso, todo mundo ganha. É ou não, professor? É isso aí. Falando desse conceito modular, o que acontece? Voltando um pouquinho naquele raciocínio que a gente começou no vídeo, que é o processo, né? Nesse processo de empresa aí, as entradas do produto final dela ficaram muito próximas. Então, aquele desgaste, aquele custo logístico, o custo de transporte que ela teria, imagina que ela comprasse um dos componentes do produto final dela, no caso o caminhão, fosse vir de outro estado, ela teria que lidar muitas vezes com imprevistos. Por exemplo, o caminhão que estivesse trazendo os pneus. Imagina que esse caminhão no meio do caminho quebra ou ocorre um acidente ou ocorre um engarrafamento na estrada. Perfeito. Então isso que vai acontecer? Vai atrasar lá para a Volkswagen, conforme o professor falou,
a chegada de um insumo tão importante e vai fazer o quê? Vai atrasar o processo. Então, automaticamente, a empresa ela precisaria de ter o que ali? Um estoque muito grande desses pneus para evitar, por exemplo, uma parada de produção por conta de um atraso na entrega desse insumo. Sobe no parênteses, professor, para te ajudar nesse raciocínio. Um dos maiores custos são dois, mas o maior custo de uma empresa hoje é estoque. Exatamente. E o segundo é transporte. Pode concluir, professor. Com essa informação que o professor colocou, o que acontece? Se você consegue ter um sistema modular de trabalho, você não precisa ter um estoque tão alto. Alguma coisa de estoque você precisa ter sim. Mas o seu estoque pode ser menor, você baixa o seu custo de estoque e você praticamente zera o quê? O seu custo de transporte, porque você tem um sistema de produção modular. Então você tem no mesmo site, como o professor falou, várias empresas produtoras ali dos insumos que você precisa para fazer o seu produto final. Então, claro, não é em todas as empresas que você consegue ter esse sistema modular, mas dependendo do tamanho da empresa, o sistema modular é um sistema muito viável, porque ele ajuda a diminuir o custo de fabricação daquele produto final. Quem ganha é o consumidor final. Então, consórcio modular é um conceito novo, tá? Professor, mas é igual o condomínio de empresas? Não. Condomínio de empresas são várias empresas de diferentes segmentos que estão dentro do condomínio, que facilita o quê? Logística e segurança. Então, tá todo mundo ali dentro, é uma empresa de segurança só que toma conta daquele condomínio, facilita isso daí, entrega, embarque, desembarque de mercadoria, é isso que vai facilitar um condomínio, tá? Para que os caminhões entrem ali, tal. Isso aí é diferente. Agora, o consórcio modular eu sou o fabricante maior, certo? Eu vou trazer os meus fornecedores de insumos para dentro do meu site, dentro do meu espaço, para que eles fabriquem lá dentro. Eu não vou ter estoque. Qualquer engenharia diferente ou projeto de produto diferente, eu vou chamar aqueles meus fabricantes numa reunião e ali nós vamos definir. Então, ganha-se muito. Não é qualquer empresa que vai conseguir fazer isso, porque depende muito do investimento e do que se faz, tá? Mas a Volkswagen foi a primeira a fazer isso no Brasil. Professor, tem muitos aqui no Brasil? Tem bastante. Professor, eu posso ter um condomínio, dentro de um condomínio, e eu ser uma empresa e convidar as empresas que fabricam para mim ter o seu espaço ali também? Dá para ser feito. Vai facilitar? Bastante. Mas vai depender da outra empresa, certo? Então, o consórcio modular, ele é regido por contrato, certo? Porque, eu vou tirar a minha empresa aqui da cidade e vou levar lá para Rio de Janeiro e daqui uns dias a empresa pode... Não, existe um contrato lá, olha, você vai fabricar para mim durante 40 anos. Então, o rompimento daquele contrato, certo? Vai reger muitas coisas, multas contratuais e etc. Mas é algo que facilita e faz com que o custo de fabricação vai cair bastante. Isso chama-se consórcio modular. Deu para entender aí ou não? Nós vamos falar só mais um conceito hoje, para que o vídeo não fique por muito tempo, já tem 23 minutos de vídeo. Nós vamos falar sobre células de produção, certo? Então você já entendeu o que é consórcio modular, vamos falar sobre célula de produção. Depois de célula de produção, nós vamos deixar mais uma atividade de pesquisa para você fazer, certo? E aí nós discutimos também a semana que vem. O que são células de produção? São pequenas unidades de manufatura, ou seja, de produção, com mecanismo de transporte e estoque entre elas, intermediário. São dispostas em U, certo? Com o objetivo de haver maior produção, ok? Vamos lá. Existem algumas empresas que, dentro dessa célula de produção, consegue começar o produto dentro de um processo e terminar esse processo no último cara da linha. Algumas empresas usam a célula de produção por um único
motivo. Questão qualidade. Você já ouviu falar que existem algumas empresas que não existe mais o departamento de qualidade? É muito raro hoje, professor, você ver uma escola dando curso de qualidade. Controle de qualidade não se fala mais. Né? Controle de qualidade é um conceito, de certa forma, na grande maioria das empresas, um conceito ultrapassado. Por quê? Porque hoje você já não controla a qualidade do produto, né? Igual era antigamente. Antigamente você produzia, você tinha um departamento de controle da qualidade, Isso. onde ficava uma pessoa conferindo peça por peça. Perfeito. E aí falava, essa tá boa, essa aqui não. Então a pessoa ficava conferindo e selecionando as peças. Isso antigamente chamava-se controle de qualidade. Uhum. Isso foi ultrapassado por quê? Porque isso é muito custoso e é desvantajoso. Hoje, as empresas controlam o quê? Controlam processos. Perfeitamente. E o procedimento. Exatamente. Então, dentro daquela etapa tem um procedimento. E no procedimento já tem o padrão de qualidade. Pegou. É isso aí. Então, por que as empresas fazem essas células em U? Professor, mas tem que ser em U? Se for célula de produção, tem que ser em U. Se for linha, é linha de produção. Célula é a ideia de ser em U. Ou seja, no meio dela vai o estoque que eu vou usar para a produção ou a matéria-prima. Todos os colaboradores daquela célula, eles têm que ser polivalentes. O que seria polivalente? O cara que começa o primeiro processo sabe do segundo, sabe do terceiro, sabe do quarto, sabe do último, certo? Ele sabe trabalhar em todos os processos daquela linha. Existem empresas que o cara só sabe trabalhar aquele processo, os outros ele não sabe, certo? Então, na célula de produção ele tem que saber todos os procedimentos e também todos os processos. Então, o colaborador tem que ser polivalente. Então, vamos dizer que eu tenho lá no meio dessa célula um processo que ele dá o gargalo. É o processo mais chato que tem. Então, aquele colaborador que já terminou o primeiro processo, ele pode ir até aquele processo aonde dá gargalo e ajudar aquele colaborador a desenvolver e sair com mais rapidez o produto. Então, nós chamamos de célula de produção, aonde fica ela disposta em U, o produto, a matéria-prima fica no meio, onde todo mundo tem acesso, certo? E todos os colaboradores dessa linha tem que ser polivalente, ou seja, trabalhar todos os processos e procedimentos. Você vê que a aula hoje, professor, ela fechou procedimento, consórcio modular e agora a célula de produção, ela fechou em cima de processo e procedimento, não é? Exatamente. Existe também o conceito, como o professor estava explicando, de linha de produção, quando a produção é em linha, um processo que eu conheço também, que é um processo de engarrafamento de bebidas, né? No processo de engarrafamento de bebidas, por exemplo, existe um processo de despaletização da garrafa, aí um processo de rinçagem. O que seria essa rinçagem? Seria lavar a garrafa por dentro. Aí um processo de enchimento, que se você parar para pensar em U, como o professor estava falando, a despaletização é o ponto número 1. Aí ela começa, despaletiza, transporte, rinça, enche, aí empacota e paletiza. Então, a despaletização praticamente está ao lado da paletização. Por isso do conceito em U, porque você tem a entrada e quase no mesmo ponto da entrada você tem a saída. Que legal. Então, dessa forma, é um sistema em U, um sistema simples de engarrafamento, né? Que seria despaletização, rinçagem, enchimento, né? O engarrafamento propriamente dito do produto. Aí tem o processo de empacotamento, paletização. A paletização, dentro desse processo fabril de engarrafamento, seria um fim de uma etapa. Aí a próxima etapa seria uma etapa de armazenamento, uma etapa logística, né? Mas dentro desse processo, cada célula, né, de produção ou célula de operação, cada célula tem o quê? Tem seus procedimentos que asseguram o quê? A qualidade daquele processo. Então, dentro do processo de despaletização, existe o quê? Os inputs. E existem algumas garantias daquele
microprocesso, que é o processo de despaletização. Então, o operador ou o técnico que está ali naquele ponto, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar a qualidade da garrafa que está chegando. Ah, essa garrafa ela já vem rotulada ou não? Sim, ela já vem rotulada. Ah, como é que está a qualidade do rótulo? No rótulo, já estão as especificações corretas do produto? Não, está tudo ok, beleza. Então vai, despaletize e a garrafa vai. Claro que ele não consegue fazer a avaliação de cada uma das garrafas que passam por ali. Obviamente ele faz por uma amostragem dentro de um determinado tempo pré-estabelecido pela qualidade, o sistema de qualidade que a empresa que ele trabalha. O próximo processo seria o processo de enchimento, ou rinçagem, né? Então a rinçagem, qual é a pressão da água? Qual é a qualidade da água que está sendo rinçada ali? Essa água é uma água que ela está limpa? Onde que está o padrão de qualidade dessa água? Então o operador ou o técnico daquele setor ele é responsável pela garantia da qualidade desse processo de rinçagem. O próximo processo seria um processo de enchimento. Quais são os inputs? A bebida está na temperatura certa, está na gaseificação certa, o processo, de certa forma, está tudo correto? Tá. Então, claro, mesma coisa, por amostragem, aquele técnico que está naquela posição da célula, ele consegue fazer o quê? Garantir que os inputs está saindo, está entrando tudo corretamente e o produto que ele está mandando para frente, para a próxima etapa do processo, que seria um processo de embalar, de empacotamento, de embalagem, o produto que ele está entregando está ok. Mesma coisa o processo de embalamento, né, ou de embalagem, empacotar o produto. Por exemplo, está recebendo lá as garrafas, ele vai formar um fardo, igual a gente compra no supermercado, um fardo com 6 garrafas. Tá, a garrafa está vindo, certo? Está vindo com a data de validade? Está vindo bem fechada? Tem algum vazamento? Apresenta alguma anomalia? Então aquele operador ali, aquele técnico, ele é o responsável pela recepção desse produto. Então ele já faz a avaliação da qualidade daquele produto. E da mesma forma, o filme que ele está usando está correto, a temperatura do forno, do filme Shrink ali, que ele é um filme termoencolhível, tá na temperatura certa? Tá. Então o produto que ele está entregando, que seria o pacote, né, o fardo, está saindo ok? Tá. Então por amostragem ele marca lá e ele marca os padrões, os aspectos de qualidade. Nisso vai para onde? Vai para a paletização. O cara da paletização, né, o técnico responsável, ele entende, ele vai verificar aquele produto. O produto, a minha entrada, está chegando certo? Tá dentro dos padrões? Tá, beleza. Então ele entrega o que? Um pallet dentro do padrão. Não adianta nada ele empilhar tudo torto, o pallet pode cair, pode machucar alguém. Então ele é responsável por aquele processo. Então, nesse sistema de células de produção ou células de operação, ele pega um processo, que seria o engarrafamento, né, de uma bebida, por exemplo. Então ele divide em microprocessos, processo de despaletização, processo de mensagem, processo de enchimento, processo de empacotamento, né, de embalagem, e o processo de paletização. Então ele dividiu em microprocessos. Em cada processo desse aí, ele tem um procedimento. E o procedimento, o que ele garante? Ele garante, primeira coisa, um procedimento ele garante a segurança operacional do técnico, do operador, do ajudante, da pessoa que está ali. Primeira coisa, o procedimento, ele visa garantir a segurança das pessoas envolvidas no processo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é garantir a qualidade do produto final daquele processo, seja um processo micro, seja um processo macro. Então, o procedimento, ele garante a qualidade daquele produto que está saindo daquele processo. E o terceiro aspecto, tão importante, que é a produtividade, a eficiência. O procedimento, ele serve para quê? Para aumentar a eficiência, para aumentar a produtividade daquele processo. Então, se todas as pessoas fazem o processo da mesma forma, o processo ele se torna mais eficiente, mais eficaz, mais seguro para as pessoas e entrega uma maior qualidade de produto. Então, esse aí é um resuminho que eu tenho na minha cabeça a respeito desse sistema de célula de operação. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa aula. Espero que vocês tenham entendido que é célula de produção e consórcio modular, certo? A célula de produção ela vai visar
a desenvoltura do colaborador, né? E também qualidade, ou seja, cada um fiscalizando. Quando eu entendo o procedimento total da minha etapa de fabricação, é notório que já vai sair com qualidade. Então essa ideia de ter controle de qualidade das empresas hoje não existe mais. Então as pessoas são treinadas para entender o procedimento, fez o procedimento, já está no procedimento o padrão, então, de qualidade, então o produto vai sair com qualidade. Beleza? Eu vou deixar para vocês duas perguntas lá no Sponte, que vocês vão ter que responder lá, como se fosse uma prova, tá? Uma pergunta. São duas perguntas. Eu quero saber a diferença entre produção e produtividade. Eu falei muito produção hoje, o professor usou a palavra produtividade. Eu estava aqui raciocinando. Essas duas palavras são diferentes. Totalmente diferentes uma da outra. Produção e produtividade. Parece ser, você é um cara técnico, você tem que saber isso. Então você vai pesquisar, sem encher linguiça, hein, meu? Produção é isso, produtividade é isso, ok? Eu quero que você vai responder isso lá. Segunda coisa que você vai responder é a diferença. Nós vamos trabalhar um pouco mais isso na semana que vem, nas próximas aulas, produção e produtividade. E a outra pergunta seria essa aqui, ó. A diferença entre eficiência e eficácia. Muita gente mistura isso daí. Faz uma salada de fruta, eficiência é uma coisa, eficácia é outra, certo? Quando você entender produção e produtividade, vai ficar muito fácil você entender eficiência e eficácia. E nós vamos trabalhar isso a semana que vem. Beleza? Deixa o meu abraço. Obrigado, professor, por me ajudar nessa aula hoje. Espero que você tenha gostado. A pergunta é no Spot. Eu vou já fazer ela lá e vou deixar lá. E já vou falar para os outros professores também dessa mesma aula, colocar essa pergunta lá. Essas duas diferenças, produção, produtividade, essa é a primeira pergunta. A segunda é a diferença entre eficiência e eficácia. Espero que você acerte 10, hein? Aquele abraço, beijo no coração e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.